você é uma pessoa vitoriosa, né? Uma pessoa de sucesso. Seria mais fácil você ganhar na Mega Sena 6 vezes, né? Ser presidente do Brasil 1000 vezes. Olha só. Ganhar o prêmio de melhor autor ou atriz dezenas de vezes. A ter que nascer, mas você nasceu. Olha só, gente. Nunca pense que você é uma pessoa derrotada. Você é uma pessoa incrível, de sucesso, né? Tinha tudo para dar errado, mas você nasceu. Isso só mostra que sem a intervenção divina, você não nasceria. Você não é lixo, né? Você é um luxo. Então, se sua vida está uns cacos, junta esses cacos e faz um mosaico, tá bom? E por que, gente, que muitas das vezes nós nos sentimos derrotados, né? Pessoas feridas, pessoas que não conseguem fazer, parece que tudo que a gente faz só dá errado. Porque, gente, nós enfrentamos na nossa vida muitas situações difíceis e, por conta disso, o nosso cérebro, ele trava e faz com que a gente entre numa compulsão à repetição. Eu vou falar de algo agora que eu já falei nas outras lives, né? Mas aqui eu vou trazer várias informações. Por quê? Porque a gente vai falar sobre as raízes dos sofrimentos e doenças, né? Então, assim, como, né? Por que a gente não consegue ser feliz? Durante algum tempo da minha vida, eu era uma pessoa muito triste, né? Que realmente sentia uma tristeza tão grande no meu coração que eu não sabia nem explicar. No entanto, foi entendendo como que eu funcionava, como funciona o nosso cérebro, que eu passei realmente a buscar a minha felicidade. E hoje eu sou feliz, entendeu? Então, primeiramente, a gente vai entender por quê, né? Então, assim, vamos entender um pouquinho sobre o nosso cérebro. Então, nós temos o lobo pré-frontal, né, que fica aqui na frente, ele é dividido em dois, que é o consciente e o inconsciente, ou seja, direito e esquerdo, o lado emocional e o lado racional. Tem pessoas que agem mais pelo emocional e pessoas que agem mais pelo emocional. Eu mesmo, né, sou emoção pura. E esse lobo pré-frontal, gente, é onde nós tomamos as maiores decisões da nossa vida, né? Onde ou seja, acontece a ligação que faz com que a gente tenha os nossos movimentos, que é o movimento das mãos, dos pés, ande, né? Ou seja, todo o sistema imunológico, ele trabalha de acordo com o que está aqui, ó, no lobo pré-frontal. Então, assim, tudo que é acumulado aqui é influenciado na nossa vida como um todo. É tão incrível que quando a gente vai estudar as características, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas, as características corporais, a gente percebe que o nosso corpo tem um formato do que foi acumulado na nossa mente, não é incrível? Então, assim, corpo e mente, elas não se separam. E se seu corpo está doente, a sua mente é afetada. Se sua mente está doente, o seu corpo é afetado. Então, tudo que nós passamos durante a vida influencia na nossa vida futura e faz com que a gente seja uma pessoa triste, derrotada, ou uma pessoa feliz, vitoriosa. Por isso que a gente precisa cuidar das nossas áreas dimensionais de nossa vida, né? Então, assim, é através do lobo pré-frontal também que nós formamos a nossa personalidade e geramos os nossos pensamentos. E se negativo vai gerar doenças, tristeza, dores, né? Se positivo vai atrair coisas boas para a nossa vida. Por isso que a gente tem que aprender a combater os nossos pensamentos negativos para que a gente possa conseguir realmente ter uma vida feliz e abundante. Então, ou seja, a nossa mente ela é extremamente poderosa. A Bíblia diz que se alguém dominar nossa mente, dominará toda a nossa vida. Então, assim, nós precisamos cuidar e muito bem dela para que ninguém venha dominar nossa mente. Que nós possamos ser, ou seja, não nós, né, mas que Deus possa ter o comando direto da nossa mente. Porque se Ele tiver, nós nos tornaremos pessoas vitoriosas. Porque desde o início, Deus nos criou realmente para sermos pessoas incríveis. No entanto, por conta de tudo que a gente vive, por conta que a gente passa a não acreditar mais naquilo, porque nossa mente, esse lobo pré-frontal, ele é movido ao que você acredita, né? Ou seja, é pela fé. Então veja que incrível, que a Bíblia diz, é comprovada nos estudos, né? Mostrando que nós necessitamos, de fato, da palavra de Deus. E aí o que acontece, né? Então, se a nossa mente ela é tão poderosa e é capaz de criar a nossa realidade, né? É capaz de gerar doenças ou então trazer cura para a nossa vida, como que nós podemos entender e fazer com que ela, ou seja, atraia a cura, né? A alegria, a paz, a felicidade, em vez das doenças, o sofrimento e as dores. E por conta disso, é que nosso cérebro, ele busca, ou seja, ele é atemporal, né? Então, assim, para ele não há tempo. Então, assim, o que você viveu no passado, se você pensar, é como se você estivesse vivendo novamente. Mas também ele busca felicidade. Por quê? Porque a gente, todos nós, né, vivemos em uma busca constante pela felicidade. É por isso que cada dia que passa, parece que as pessoas, elas evoluem mais em fazer, assim, viver uma vida não condizente com o que deveria viver, porque na realidade elas estão buscando ser felizes, né? Até as pessoas têm vontade de dizer que toda forma de felicidade é felicidade. Não é, gente. Porque se nós estamos vivendo algo, foi um momento bom, mas aí futuramente vai me trazer dor, tristeza, vai me trazer doenças, isso não é felicidade, né? E também os traumas, né? Ou seja, o nosso cérebro acaba pegando aquelas situações que a gente viveu e traumatizando a nossa mente. Deixa eu só contar algo bem interessante. Tem um filme que depois vocês assistam, que é sobre... Esse filme ele fala sobre Divertidamente. É um filme infantil, agora já tenho dois. E é bem interessante, porque ele fala sobre as nossas emoções, que eu vou falar no outro. Então, assim, as pessoas vão entender direitinho como que você funciona. Então, nós temos as 5 características ali. O medo, né? Que é esse episódio. O rígido, que é a alegria. Né? O oral, que é a tristeza. Eu chorei bastante no filme, porque eu tava me vendo ali, naquele filme. O psicopata, que é a raiva, né? E o nojinho, que é o masoquista. Então, assim, dá pra você entender como que você funciona, como que sua mente funciona, e tudo lá dentro da sua mente, ou seja, agindo para que você se torne quem você é, né? Então, refletindo no que você é pessoalmente. Então, é bem interessante. Então, assim, quais são as situações que causam sofrimento e dor, né? E as doenças? Primeiro, é o abandono familiar.
Por quê, gente? Porque o abandono familiar ele traz vários problemas, né? A Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, estudou o poder da rejeição e ela diz que ser abandonado pelos pais afeta a personalidade da pessoa até a vida adulta, né? Outros estudos mostram que, diretamente e indiretamente, quando você é rejeitado por um dos pais ou pelos dois, é como se você vivesse uma vida como se estivesse sendo socado o tempo todo no peito. Então, é aquela doença, aquelas dores, né, emocionais, ou seja, aquela pressão que você sente no peito, na mente. E isso, gente, prejudica muito a nossa vida, paralisa a nossa vida, porque diante dos relacionamentos futuros, a gente acaba achando que também vai ser rejeitado e também vai ser abandonado. E aí a gente vai gerando isso, porque a nossa mente vai levando a gente a agir daquela forma e que o parceiro vai acabar nos abandonando mesmo. Então, assim, tudo que a gente vive na nossa infância pode ser refletido no futuro. Se isso traumatizou a nossa vida, vai ser refletido no futuro, nos nossos relacionamentos e nos trazer dor e tristeza. Né? Então, assim, o abandono familiar ele é o principal. Por quê? Porque é a base, né? Onde a criança, imagina uma criança ter que enfrentar sozinha vários traumas, como discussões, brigas, empurrões, xingamentos, né? Abuso sexual, abusos físicos, verbais, psicológicos. Então, assim, é terrível. Isso aí vai afetar, de fato, a mente das pessoas e futuramente a pessoa não vai conseguir ser feliz, né? Ter bons relacionamentos por conta do que ela viveu no passado. Por isso que ela precisa cuidar, ela precisa curar isso que aconteceu para que ela possa ter uma vida feliz futura. E outra situação triste e dolorosa que faz com que paralisa a nossa vida e nos impeça, né, da gente evoluir, da gente buscar autoconhecimento, da gente buscar chegar onde a gente quer, é o abuso sexual, né? O abuso sexual faz com que o cérebro das vítimas, olha que interessante, o nosso cérebro ele é importantíssimo, né? Ele que domina toda a nossa vida, mas o abuso sexual acaba fazendo com que o cérebro da vida, ou das vítimas, né, apresente erosão, que as torna mais vulneráveis a vários tipos de doenças. Então, imagine, gente, uma pessoa que sofreu abuso sexual, o seu cérebro ele vai atrair doenças, né? Tanto as físicas como as mentais. Levando essa pessoa a ter dificuldade até de concluir tudo que começa. Então, são aquelas pessoas que acabam começando a fazer uma coisa, desiste. E não é só isso. Através do abuso sexual também pode gerar vários outros transtornos, como, por exemplo, o bipolar, né, o borderline, que, segundo a doutora Razonave, se eu não me engano, 70% das pessoas que sofreram abuso sexual, elas acabam tendo borderline, né? Ou seja, aquela pessoa em que acorda feliz, meio-dia já tá triste e à noite já tá a ponto de morrer, né? Mas aqui eu tô dando um resumo dos resumos, né? Existem várias situações. É bem complicado o borderline e sempre é uma pessoa que, com certeza, tem uma característica oral bem grande, né? E também, assim, uma pessoa que sofreu abuso sexual, ela pode ter diminuição do hemisfério esquerdo, né? Ou seja, até 20%. O que isso significa? Perda de milhões de neurônios, olha só. E são milhões de capacidade que a pessoa poderia ter e não tem. E hoje parece que, né, indiretamente as pessoas relativizam isso. Eu vi até, não sei, eu acho que foi um vídeo falando que é como se fosse, não sei onde era, foi alguém falando, que eles tratam o abuso sexual como se fosse cultura. Gente, isso é horrível, isso é terrível, isso é muito triste. Olha o mundo que a gente está vivendo, olha as vítimas, o que elas podem passar e futuramente, o que elas podem ter por conta de uma situação como essa. Então, nós precisamos, é tanto que a doutora Rosana Alves, ela fala que se tem uma coisa que um psicólogo, um terapeuta, um padre, um pastor, não pode guardar segredo, ou seja, sobre um abuso sexual. A vítima precisa de tratamento e o abusador precisa ser denunciado, porque ele não vai parar, ele não para. Por mais que ele diga assim, se você não contar eu vou parar. Ele não para. A doutora Rosana, ela fala que ela atendeu homens, né, ou seja, já idosos, e que abusou da filha mais velha, depois da filha mais nova, depois estava abusando de uma neta. Então, assim, isso é terrível. E se tem uma coisa que nós precisamos lutar contra, é realmente contra isso, né? Ou seja, e principalmente nós mulheres, precisamos lutar contra o abuso sexual. E denunciar, se souber de algum caso, precisamos sim denunciar, porque a vítima precisa ser ajudada. Outra situação terrível que hoje em dia, né, então agora com esse negócio de feminismo, meu corpo, minhas regras, eu faço tudo o que eu quero com ele, que está até o projeto na Câmara para ser aprovado, né, que é o aborto. As pessoas, as mulheres que estão defendendo isso, não sabem as consequências terríveis que trazem para elas. Se você for pesquisar sobre o assunto, vocês vão perceber que existem estudos científicos que mostram que, de fato, a mulher é a segunda vítima do aborto. Por quê? Porque a criança morre, né? E a mulher. Eu estava vendo um vídeo de um médico, se não me engano, ele mora nos Estados Unidos, não estou lembrando agora do nome dele, onde ele fez mais de 1.200, se eu não me engano, abortos, né? E aí, o que aconteceu? Depois ele se arrependeu tremendamente e agora ele gravou um vídeo mostrando como é feito o aborto, principalmente desse projeto que está lá na Câmara, nessas mulheres. O que acontece? Eu vou contar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Primeiramente, a mulher que quer abortar, ela vai lá. Só antes de falar isso, eu vou falar o que acontece quando uma criança, gente, né? Que a partir da 10ª semana, décima semana, ela já está praticamente quase toda formada. A partir das 12 semanas, ela já sente dor, né? Dentro da barriga da mãe. E agora eles querem tirar a vida de um bebê após as 22 semanas. A criança já estaria vivendo. Se ela, ou seja, acontecesse alguma coisa com a mãe e tivesse que fazer uma cesariana, a criança já sobreviveria
fora. Você tá entendendo? Então, assim, e o que eles querem? Acabar com as crianças. Já pensou se essas pessoas que estão defendendo o aborto, a mãe tivesse abortado, não estaria, né? Aí, ou seja, querendo que seja lei, né? Ou seja, que tenha leis para que elas mesmas possam fazer, elas não sabem o que estão fazendo. E aí, gente, falando do que o médico estava falando, ele disse que a mãe vai lá, aí assim, eles dão uma injeção, que essa injeção, eu esqueci como é o nome dela, mas essa injeção é para tratar o coração. Só que uma quantidade muito grande vai causar um infarto. Então, assim, eles têm que colocar uma agulha enorme e eles perfuram, né, que é para perfurar a cabeça do bebê, ou pelo abdômen, ou pela a vagina da mulher, e eles dão essa injeção no bebê. A mãe volta para casa e se ela, ou seja, não der as dores em casa e ter esse bebê, o que ele vai fazer? Jogar na privada, como se fosse um indigente, como se não fosse nada. Se ir para o médico, né, voltar para o médico no segundo dia, chegando lá, eles fazem o exame de novo, para ver, né, a ultrassom, para ver se o bebê ainda está vivo. Se o bebê estiver vivo, eles dão outra injeção, mandam ela para casa. Se ele estiver morto, o que ele faz? Ele vai arrancando os pedaços do bebê. É um plano maligno mesmo ainda. Então, assim, ele vai. Gente, eu passei o dia todo impressionada quando eu vi o vídeo. E olha que o vídeo era tipo desenho. Então, assim, um desenho bem apagado, para não mostrar mesmo, né, como que é. Agora, imagina a mente dessa mãe, vendo tirar os pedaços. Tirar primeiro a perninha, um braço, o corpo, estraçalha a cabeça, né, que é o maior, e vai tirando os pedaços. Gente, isso é maligno demais, é satânico, entendeu? Foi Satanás que queria matar os bebês na época de Jesus nascer, agora chega, me arrepiei. Também na época de Moisés nascer, né, na época de Jesus nascer, é muito triste mesmo, chega, eu tô toda arrepiada. Então, assim, e as mães ainda lutando para fazer isso, para assassinar os seus próprios filhos. Mas deixando de lado um pouquinho, assim, o bebê, primeira vítima, vamos agora para a segunda vítima, que é a mulher. O que acontece com a mulher? Gente, os estudos científicos mostram que uma mulher que sofreu um aborto, ela, ou seja, que cometeu, né, um aborto na realidade, ela tem 34% mais chances de sofrer ansiedade. Vocês sabem que agora é a doença do século, né? 37% mais chances de desenvolverem depressão. 110% de risco de se tornarem alcoólatras e 115% mais risco de tentarem suicídio. Imagine, gente, a mulher com todos esses pensamentos. Talvez hoje, no momento, porque, eu tô novinha demais, porque não se cuidou. Fazer como. Gente, existe, a lei hoje é porque se foi abusada e engravidou. Gente, a lei não obriga a mulher que foi abusada a ter o bebê. E como diz o pastor, esqueci agora o nome dele, existe a opção de você pegar, ter o bebê e depois dar para adoção, né? Mas se você, e a lei não proíbe, se você quer abortar, foi abusada, pode. Mas quer dizer que a pessoa, a mulher lá, não se cuida, né? E gera um bebê e agora vamos tirar, né? Vamos matar, porque eu não quero esse filho, eu tô muito nova, eu vou destruir a minha vida. Não sabe o que está fazendo com ela mesma. Porque assim, sem contar o risco que ela corre de morrer ali quando vai fazer o aborto. Né? Então, assim, outros estudos também mostram que as mulheres que abortam, elas têm 250% mais chance, ou seja, risco de serem hospitalizadas por questões né, psiquiátricas. Olha só, 138% chance, né, de chance de desenvolver quadros depressivos e incidência de 60% mais casos de estresse pós-traumático. Gente, esse estresse pós-traumático é um estresse que só aquelas pessoas que viveram em situações de guerra, onde viram pessoas sendo mutiladas, né? E aí, hoje estou bem, Carlos. Né? Ou seja, onde viram pessoas sendo mutiladas, um pedaço para um canto, para outro, a família toda destruída, morta ali nas guerras, é que fica com essas estresse pós-traumático. E só que também as mulheres, né? Ou seja, homens também, porque 20% dos homens de 100%, né, das pessoas que sofreram abuso sexual, 20% são homens e 80% são mulheres. Então, essas pessoas que sofreram abuso sexual ou que fizeram um aborto, tem também esse estresse pós-traumático. Então, assim, hoje talvez você diga, não, isso é normal, né, eu não quero destruir a minha vida com isso. Mas futuramente, você não vai ficar bem. Né? Futuramente você vai cair em si. Sem contar que muitas mulheres que abortam, elas também depois não podem ter mais filhos. E aí vai bater o arrependimento. Imagine, gente, aquela cena que você vai ficar, porque você fica tendo aqueles pensamentos, né? Flashback. Do que aconteceu. Então, o aborto, gente, é demoníaco. E quem defende o aborto, gente, está defendendo algo contrário totalmente à palavra de Deus. Porque Jesus é vida, ele veio para dar vida, não para a morte. Ele disse que, na verdade, ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse ter vida. Ele morreu a nossa morte eterna para que a gente pudesse ter a vida eterna. Então, assim, e hoje a gente chegar e querer tirar a vida de um filho, né? Um filho, gente, pode ser de quem for, é seu também. Né? E assim, claro que a gente não pode julgar as pessoas, mas depois vai ser dois traumas, o trauma do abuso e o trauma do aborto, pode ter certeza, porque você não vai se livrar. Nós podemos escolher o que nós quisermos para a nossa vida, essa é a realidade. No entanto, sempre vai ter escolhas ruins ou boas. Nós não vamos poder se livrar das escolhas ou das consequências. Né? E aí também, gente, outras situações que nós passamos na vida e que vai paralisar nossa vida futuramente é o uso de álcool, de droga, né? Principalmente o álcool. Álcool, né? Eu falei assim. O álcool, gente, é uma droga que é liberada, todo mundo bebe para se socializar. Tem pessoas, né, que acham que só pode ficar feliz, só pode se divertir se for bebendo. Só que o uso de álcool, gente, ele acaba trazendo vários problemas, né, para a vida das pessoas. E a esquizofrenia, gente, que é um transtorno terrível, da pessoa tem alucinações
ela acontece muito por conta das pessoas, principalmente daquelas pessoas que usou álcool, né, em excesso, ou drogas, entendeu? Então, assim, tira a pessoa do seu juízo perfeito e a pessoa começa a ter alucinações. E os estudos mostram que o álcool, ele causa modificação neuroquímica, né, com prejuízos na memória e prejudicando o aprendizado e o controle dos impulsos. Isso aqui é uma realidade. As pessoas, quando bebem, elas saem de si. Elas fazem coisas que elas não queriam e depois se arrependem, né? Ou então, assim, faz as coisas sem pensar, sem ver, depois quando acorda, toma cordicida que passa o efeito do álcool, a pessoa, oi Danilo, né? A pessoa já não se, assim, não se lembra do que aconteceu. Entre outros estudos que mostram também que as drogas em geral, né, incluindo também o álcool, ela a longo prazo, talvez de início, tudo de início é bom, né? Não vai ter aquele efeito que vai ter quando for a longo prazo, né? Pode causar o quê? Destruição dos neurônios, né? Diminuição da capacidade de pensar, desenvolvimento de doenças psiquiátricas como a depressão, a esquizofrenia, lesões no fígado e assim por diante. Então, assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né, da nossa mente, das nossas emoções. E certos tipos de coisas a gente precisa colocar de lado, né? A gente precisa ver que eu só tenho essa vida aqui, você só tem essa vida aqui. E pode ter certeza que as pessoas que se cuidam vão viver mais. As pessoas que não se cuidam vão viver menos. Imagina uma pessoa que. Gente, uma pessoa que bebe, que vive bêbado, essa pessoa, ela pode ser até uma pessoa nova na aparência, ou na idade, mas na aparência vai ter a cara de velho. Eu, depois que tive câncer, parei de beber. Glória a Deus porque o câncer você teve, né? Você não tá, isso, né, é muito bom. E glória a Deus também porque você parou de beber. Porque isso só tá trazendo boas coisas para o seu futuro, né? Futuramente você não vai ter esses problemas que a gente está falando aqui. Que bom, Carlos. E aí também, gente, vem algo principal, né? Que são os relacionamentos. Então, assim, relacionamentos destruídos destroem a nossa felicidade, a nossa vida, a nossa paz. A Bíblia diz que é melhor ficar numa casa com goteiras do que do lado de uma mulher rixosa, briguentas. Por que será, né? Porque a gente vive brigando? Não, gente. É porque a gente é muito emocional e a gente queria que outra pessoa nos ouvisse. A gente não sabe lidar com os relacionamentos, então a gente briga. Só que não é dessa forma que vai resolver. Por isso que no meu livro eu tenho um capítulo diretamente, né, para isso, para que você entenda como que funciona os relacionamentos e como que você pode agir diante deles, dentro deles, para que seja algo incrível, um pedacinho do céu aqui. Então, assim, o que pode trazer, ou seja, né, ou seja, de ruim para a sua vida, se você está vivendo um relacionamento destruído, cheio de dor, boa noite, Juquinha, né, de tristeza, né, ou seja, de sofrimento, de pressão psicológica, vou abandonar, separar, jogar tudo pro alto e vou subir. Não, existe uma maneira de você reverter tudo isso. Agora será um trabalho, como eu esqueci agora o nome da autora. Ela diz que existem casamentos felizes, mas não pense que esses casamentos felizes aconteceram do nada. Foi, de fato, uma construção a cada dia. Então, por que a gente luta para conseguir tantas coisas na nossa vida, né? Porque a gente, muitas das vezes a gente trabalha para conquistar um carro, uma casa, corre atrás do emprego, mas a gente não faz a nossa parte dentro dos relacionamentos para que seja algo incrível. E aí depois a gente vai reclamar e dizer, que eu não quero nunca mais casar, não quero. Só que o problema é, o que a Bíblia diz? Que tudo bem se você não quer casar, se você vive abrasado, que case, né? Mas se você não quer casar, mas que fique santo. Só que as pessoas não ficam santas, né? Para servir ao Senhor, o que as pessoas ficam? Entre um relacionamento e outro. Isso vai prejudicando a nossa mente. Estudos também mostram, gente, que principalmente para as mulheres, né? Que tem vários parceiros durante a vida, né, vários homens, essa mulher, ela tem, ou seja, ela acaba perdendo aquela conectividade com ou seja, o esposo, com o parceiro. Então, assim, com o tempo, ela, por ter vários esposos, ela também não vai ser muito fiel a esse homem, né? Então, assim, que tá com ela. Então, isso é ruim. Aí você diz, mas existia prostituta que depois se casaram e hoje são mulher de bem, claro, nesse sentido, gente. Talvez ela estivesse ali não por querer, porque você não sabe a dor, o que aquela pessoa tem passado. Muitas mulheres estão nessa vida por falta, muitas das vezes, de opções, né? Então, assim, a gente não pode julgar. Mas a tendência realmente de você viver uma vida com qualquer um é trazer muitos problemas para a sua vida depois. E relacionamentos destruídos, as pesquisas mostram que traz desgaste emocional, pressão psicológica, medo, angústia, falta de concentração, ansiedade, depressão. Veja, gente, que todas essas situações sempre traz ansiedade, depressão. Por isso que hoje as pessoas, gente, se tem uma profissão que futuramente vai ser bem realmente procurada, psicólogo, né? Psiquiatra. Por quê? Porque as pessoas estão destruindo a sua mente, destruindo as suas emoções. E isso vai afetar a vida como um todo, não tem jeito. Você tá entendendo? Então, ou seja, as pesquisas também mostram que a felicidade. Pronto, eu vou contar aqui. Socorro. Ai, meu Deus. Socorro, que agora passou ali. Então, assim, as pesquisas também mostram que a felicidade está no casamento, que solidão mata. Olha que interessante isso, né? Foram realizadas, gente, algumas pesquisas, principalmente uma que vem sendo realizada há 86 anos, e ainda não terminou, lá nos Estados Unidos, naquela faculdade que é muito renomada, né? A Harvard, acho que é isso que fala. E eles descobriram, gente, que a felicidade está nos relacionamentos calorosos e que solidão mata. Também, a revista Veja, né, ela traz uma pesquisa e ela diz que as pessoas casadas infeliz vivem mais do que o solteiro. E olha, que os homens casados e infelizes ainda vivem mais do que o solteiro, se eu não me engano, 70%, 76%, uma coisa assim. Acho que é isso, não estou lembrando direito, mas está lá na pesquisa. Então, ou seja, esse relacionamento ele pode trazer felicidade ou tristeza, dor, morte, né, sofrimento, você está entendendo?
E é isso, então a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos. E o livro está incrível porque eu trago tudo isso. Gente, tudo que eu tô falando aqui tem um livro e como você cuidar de cada uma dessas áreas, para que em vez de trazer sofrimento e dor, você tenha alegria, paz, felicidade, tá bom? Entre outros também, outras situações que nós enfrentamos durante a vida e que também pode trazer pra gente muito sofrimento, né? Muita dor, muita tristeza, como, por exemplo, o uso abusivo das redes sociais, ou seja, é tão interessante que a doutora Rosana, ela fala que quando a gente fica muito tempo nas redes sociais, e só passando. Por quê? Porque nós temos no nosso cérebro uma área que, se não me engano, é chamada local azul, que nessa área é para ser ativada só em duas situações, quando estamos com medo ou quando estamos diante de uma novidade. No entanto, quando você fica ali nas redes sociais, o que acontece? Você fica passando, você está vendo cada vez mais novidade. Então, isso somente está sendo, essa área está sendo cada vez mais sendo ativada e futuramente, isso pode prejudicar. Ela diz que ainda as pesquisas não sabem dizer o que isso pode trazer de prejuízo para a mente, mas que isso realmente prejudica a mente, né? E outra coisa, quando você assiste, eles fizeram pesquisa e descobriram que quando a pessoa assiste, né, eles fizeram até com vídeo, e aquelas pessoas que estavam assistindo aquele vídeo saíram com a mesma emoção que tinha ali no vídeo. Então, assim, filmes violentos, brigas, entendeu? De mortes, eu não gosto de assistir esse filme, sou romântica, eu gosto de assistir. Mas até isso pode influenciar negativamente nas nossas emoções. Devemos saber o que a gente assiste, o que a gente ouve, vê, porque isso influencia a nossa mente como um todo, né? Outra coisa também é a pornografia. Gente, é terrível os estudos que mostram o que a pornografia faz no nosso cérebro. É tão interessante que uma pessoa que vive muito na pornografia, essa pessoa, ela fica imbecilizada, né? Olha só. E para os homens, gente, homens de 36, ou seja, antes, né? Antes de 36 anos, até 36 anos, eles sofrem muito de disfunção erétil por conta da pornografia em excesso. E a maioria deles querem tratar as mulheres, até as mulheres, né, querem tratar os homens, igual vê lá na pornografia, um lugar, um ambiente, fazer como esqueci o nome dela. Gente, hoje eu tô esquecendo o nome de todo mundo. Ela disse que ali foi um ambiente que foi preparado para uma filmagem, entendeu? Então, assim, isso é terrível e traz muitos prejuízos para a nossa vida como um todo. E diante disso, a gente vem as consequências. Quais são as consequências de você ter vivido uma vida dessa, ou seja, ter passado por uma situação dessa, entre outras situações que eu não trouxe aqui, que talvez a pessoa tenha passado e não sabe. As consequências são baixa estima, a pessoa se torna uma pessoa se acha muito inferior às outras pessoas. Eu tenho muita gente baixa estima, né? Complexo de inferioridade, né? A se diminuir. Não, gente, nós somos incríveis. Deus nos criou com uma capacidade incrível, sabe? De sermos a pessoa realmente vitoriosa. Tem um verso que eu estava até lendo hoje, em Deuteronômio, não lembro o capítulo, que diz assim: que Deus nos criou para sermos cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo, para termos para emprestar e não para tomarmos emprestado. Mas por que a nossa vida está ao contrário? Porque, de fato, vivemos situações terríveis em nossa vida que fizeram com que a nossa mente se tornasse tão negativa, tão pessimista, as nossas emoções tão doentias, que a gente acaba traindo isso para a nossa vida. E, principalmente, né, porque a gente também não obedece ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que isso, né, ou seja, Ele nos criou para sermos dessa forma, mas se nós o obedecermos. Então, assim, existem vários fatores, né? Uma mensagem não, é uma frase que diz assim, que a felicidade não é um destino. Você não nasceu para ser infeliz e eu para ser feliz. A felicidade é uma jornada. Então a felicidade é uma jornada que você precisa trilhar essa jornada para chegar lá. E Deus nos criou para sermos felizes. E isso está no nosso cérebro. Quando nós não conseguimos ser felizes, o nosso cérebro paralisa e aí traz todos os problemas emocionais. O quê? Depressão, ansiedade, né? Ou seja, e aí muita gente passa a se automutilar. Então também existe o quê? Ou seja, timidez, né? A pessoa começa a se sentir muito tímido, isolamento, não quero ficar na frente das pessoas, eu quero me isolar, porque de certa forma está se sentindo inferior. Tudo isso aí é como se fosse um conjunto que se completa, né? Ou seja, alguns dos jovens que vivem naquela rebeldia e tudo, de fato, pode ter acontecido alguma coisa nas emoções dessa pessoa que está lá dentro. Então, assim, para esconder, né, para assim, não mostrar que está sofrendo, então esconde através da rebeldia, brigando com todo mundo. E muitas das vezes a gente não sabe lidar com esses jovens, você está entendendo? Ansiedade, como eu já falei, estresse, automutilação, que muitos chegam a se automutilar, como forma de tirar aquela dor do peito psicológica, que é tão grande, tão triste, e substituir ela pelaquela dor física. Então, imagine, prefere a dor física do que aquela dor no psicológico. A depressão, pensamento suicida, as doenças psicossomáticas, né, que são o quê? Aquelas doenças que já ultrapassou tudo aquilo na sua mente e agora está sendo gerado no seu corpo, porque a sua mente faz o seu corpo gerar aquilo que está aqui dentro. Então, assim, aí você começa a sentir dores lombares, no fígado, né, dores renais, e aí você vai ao médico, faz exame, o médico diz, não tem nada, você tá tudo ok com o seu corpo. E aí você, não, tá, porque eu estou sentindo, realmente você está sentindo, você está sofrendo. No entanto, o que está acontecendo são suas emoções feridas, está sendo acumulada na sua mente, fazendo com que sua mente trabalhe para trazer sintomas de doenças que você não tem. E você sente esses sintomas e precisa ser cuidado e resolvido, né? E os transtornos, gente, que já vai além, né? Aqui quando chega o ponto, transtorno, gente, a não ser, hoje em dia, como eu estou trabalhando num ambiente onde se cuida de criança autista, você percebe que existe muita criança autista, então essas crianças já nascem. Agora, não é nascer, gente. Esses outros transtornos que a gente vê acontecendo na vida adulta é por conta de situações como essas que eu falei, né, que a pessoa viveu, foi acumulada, nunca fez terapia, nunca buscou autoconhecimento, nunca buscou resolver aquilo que realmente está ali dentro e está causando dor e sofrimento. Então,
futuramente vai gerar essas doenças. Então, assim, podemos gerar essas doenças? Podemos, mas nós podemos também cuidar delas. Então, e como é que a gente cuida? Né? Como que a gente cura tudo isso, essas vivências ruins? Como que a gente cura essas doenças que já foi gerado por conta de anos vivendo? Gente, tem pessoas assim que eu vejo, eu vou contar uma história aqui de uma pessoa que aconteceu, e eu amo muito, muito, muito essa pessoa. Só que essa pessoa, gente, ela começou a sentir vários problemas de saúde, porque ela viveu muita coisa. E a gente olhar para ela, uma cristã maravilhosa, na igreja, fazendo as coisas tudo. Eu sempre admirei ela. Só que assim, ela viveu muita coisa no passado dela. Ela criou as filhas sozinha, o marido havia traído, expulsado ela de casa, né, queria matar ela e tudo mais. E aquilo tudo foi sendo acumulado na mente dela. Mas ela parecia estar bem, estar feliz, de ter arrumado outra pessoa. No entanto, tudo aquilo estava lá guardado. E não foi, ou seja, tratado. Até o momento que, eu não posso contar muitos detalhes para que a pessoa não saiba, né, porque vocês não sabem quem é, porque a gente não pode dizer. Então, o que aconteceu? Até o momento que essa pessoa, ela teve contato com esse passado dela. E quando ela entrou em contato com esse passado dela, ela entrou em uma erupção. Tudo aquilo que ela sofreu veio à tona. E aí ela começou a sentir, só chorar, sempre ligava para mim pedindo para que eu orasse, porque estava passando. E assim, aí eu percebi que ela estava com depressão. Eu estava fazendo meu curso, minha terapeuta, e percebi que ela estava depressiva. Então, eu acabei falando com a irmã falou com a filha dela levou embora. E lá ela está sendo tratada. Só que agora ela entrou num estado que ela não consegue mais fazer terapia. Então agora, chegou num estado que, gente, tá, essa pessoa que eu amo de coração, se você olhar, é uma tristeza, né? Porque assim, ver como que ela se acabou. E tudo por conta do que foi acumulado ali na mente. Porque assim, os remédios é para deixar a pessoa estável, né? Se a pessoa realmente chegou a um limite que ela não consegue mais estar estável, ela precisa procurar um psiquiatra, né? Para que ele possa passar remédio para ele. Mas o remédio não cura, gente. Não cura. O que vai curar é a terapia, resolver suas emoções, é fazer uma transformação da sua mente, do negativo para o positivo. Entendeu? Então ela chegou nesse estado que não tem mais jeito. Porque agora ela só pode tomar os remédios, ela não consegue ficar sentada, ou seja, conversando com alguém, né? Então fica pra lá e pra cá. E agora, cada dia que passa, realmente tá aumentando o estado que, né, assim, depressivo mesmo, a ponto da pessoa não conseguir mais nem conhecer mais as pessoas, lembrar direito das pessoas. Então, assim, você precisa cuidar. E aí eu fico vendo, gente, como que as pessoas necessitam fazer terapia e elas não entendem. Elas acham que terapia é para louco. Mariane Marques, agora eu lembrei o nome da menina. Ariane Marcos, né? Que ela sei lá o que ela mais, não tô lembrando. Mas assim, ela disse que terapia não é pra doido, é pra pessoas como eu e você, que não queremos ficar louco. Porque realmente nós vivemos em um mundo, gente, onde é tanta dor, tanta tristeza, tanto sofrimento. E diante de todas essas situações que eu falei hoje, né, de dor e sofrimento mesmo, o que acontece é que se você não cuidar, não tratar, eu não tô, você tá falando isso porque você é terapeuta, você quer fazer terapia, você quer ganhar dinheiro. Não, gente. O que eu tô falando aqui é porque eu quero ajudar. Eu não tô fazendo essas lives porque, assim, eu quero ganhar dinheiro. Claro que se puder eu também quero, né? Quem não quer? Mas eu tô falando isso, gente, porque realmente precisa fazer terapia. Então, assim, procure um psicólogo, um terapeuta, e faça terapia, porque você precisa cuidar das suas emoções. E principalmente se você viver uma dessas situações que eu estou falando hoje. Talvez hoje você diga, tá tudo bem, mas futuramente não tá. Isso vai realmente refletir no seu corpo e vai trazer problemas terríveis, né, de doenças, além das mentais. Porque assim, se você está com uma doença física, mas sua mente está sadia, o que pode acontecer é que sua mente, acreditando na cura, pode fazer com que o seu organismo trabalhe para gerar aquela cura, entendeu? Mas se você está com uma doença na mente, com sua mente, né, ou seja, doente, o seu corpo vai adoecer e você não vai ficar bom. Porque, primeiramente, precisa cuidar da sua mente. É tão interessante que a Bíblia diz que nós iremos ser selados onde? Testa, consciência, mão, sinal de trabalho. Então, assim, eu preciso, mente, consciência. Se domina a sua mente, domina toda a sua vida. Então, cuida da sua mente, das suas emoções. Porque você precisa, se você quer realmente ter uma boa saúde física e mental futuramente, né? Então, assim, e como é que a gente cuida? Primeiramente, eu falei de quê? Da terapia. Mas depois vem o quê? O autoconhecimento. Porque, gente, hoje você vê que existe coach de tudo. Por quê? Porque nós precisamos disso. A gente precisa de um guia para nos guiar a outro patamar. Eu ganhei um livro do meu irmão querido, que eu amo todos os meus irmãos, tá bom? O nome do livro é Não sei o que do Destino, ele é de Tiago Neto. Depois vocês podem pesquisar. E nesse livro ele fala que quando Deus quer nos levar para outro patamar, ele vai nos tirar do nosso lugarzinho de conforto, né? Que às vezes não está confortável, mas a gente está tão acostumado ali que a gente tem medo de dar um segundo passo e não dar certo, e agora para voltar e tudo mais. Então a gente fica colocando coisas na nossa mente. Mas nós precisamos tomar um segundo passo. E para isso a gente precisa de quê? De autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, mas eu preciso conhecer as situações. Outra coisa, gente, vocês sabem o que é depressão? Falta de esperança. Eu digo isso porque eu já passei isso. Você está generalizando, né? Porque hoje, se você fala uma coisa que você, né, entendeu das suas vivências e não está diante dos estudos, você está generalizando, né, dessa forma, quando na verdade tem um fundo de verdade tudo isso. Então, assim, quando você chega ao ponto de você não ter mais esperança de que algo de bom vai acontecer na sua vida futura, você começa a ter depressão, né? Você começa a ter essas doenças da mente. E aí, futuramente, pode gerar coisa pior. Então, o que nós temos que ter? Quais são, ou seja, o conhecimento que nós temos que ter para ter uma vida feliz? Cuidar do nosso emocional, terapia. Cuidar da nossa mente, autoconhecimento. Cuidar do nosso corpo, fazer exercício, né? Ou seja, físico. Cuidar da nossa alimentação, tomar água, luz solar, dormir bem. E assim por diante, que eu trago os 8 remédios de Deus no livro também. Cuidar da nossa espiritualidade. Porque, não quero saber de Deus, não. Eu estou muito bem vivendo assim. Será? Todas as pessoas. Hoje, gente, a ciência, né? Ou seja, comprova que você ter uma religião, que você seguir as suas doutrinas, faz com que essas pessoas vivam mais
nos processos de cura, elas se curam mais rápido, ficam menos doentes. E a fé vem de onde? Religião. E a nossa mente, o nosso lobo pré-frontal é movido à fé, ao que você acredita. E é tão importante isso que alguns cientistas eles chegam a dizer que o lobo pré-frontal é ali que está, é o ponto de Deus no cérebro, porque é onde está a fé, onde diz que a religião está entrelaçada nos nossos tecidos neurológicos. Então, assim, precisamos, né, cuidar da nossa espiritualidade. E cuidar também do nosso financeiro, gente. Ai, que moral é tão descontrolado financeiramente. Esse capítulo é o mais difícil para mim. Porque o livro é um guia para transformar a sua vida. Então, primeiramente, teve que transformar a minha e vai transformar a sua, né? Então, cuidar do nosso financeiro, porque as nossas, ou seja, as nossas finanças, nossas dívidas, isso pode afetar nossa vida de uma forma que pode levar leva muita gente a tirar até a sua vida, né? E os nossos relacionamentos, que existe não só um capítulo, existe 2 capítulos, um pra gente se entender como que a gente é como mulher, como homem, como, né? Ou seja, sermos, para depois termos um relacionamento incrível, que é o outro capítulo que eu falo como você ter o seu relacionamento dos sonhos, como você construir. Então, tudo isso você precisa cuidar. E tudo isso está no livro, né? Eu trago como você fazer isso. Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, pois aprenda a ler, porque a sua mente necessita de leitura. Você sabia disso? Os estudos científicos mostram que nossa mente, ela precisa aprender a cada vez mais. E quando a gente lê, porque a leitura é o exercício da mente, assim como nós precisamos de exercício para o nosso corpo, a nossa mente está aprendendo. E isso evita até o Alzheimer, a demência. Então, aprenda a gostar de ler. E é isso, gente, por hoje, né? Espero que vocês tenham entendido o recado que eu quis passar. Espero também que vocês busquem autoconhecimento, busquem curar suas emoções, porque talvez hoje você esteja pensando, não, eu estou bem, estou normal, eu já passei por tudo isso, ou por algumas situações dessa, mas eu estou ótima, então estou uma pessoa maravilhosa, ou seja, estou vivendo uma vida maravilhosa. E futuramente isso vai afetar, gente. Afeta, porque a nossa mente vai acumulando, 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 até chegar um limite que ela não aguenta mais e ela vai explodir em alguma coisa. E essa alguma coisa serão doenças futuras. Então cuide de você. Vou deixar salvo minha linda, amanhã eu vou colocar no YouTube e vou mandar o link para todo mundo que quiser assistir, tá bom? Então, cuide de você, cuide da sua família, né, das suas emoções, né, da sua mente, corpo, espírito, tudo. Porque nós somos um conjunto. Quando separa um, quando um é afetado, todos os outros também estão. E, Saulineide, eu tô morrendo de saudade de você, tá bom, minha linda? Morrendo mesmo. Eu amo muito você, minhas amigas do meu coração, quando a gente estudava, você, Carol. Né? Então, assim, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Danilo, Dirlene também. E beijo e ficam com Deus, tá certo, gente? Até a próxima segunda-feira.